posteridade, né? Queria agradecer a presença. Bom dia, professora Roberta, por gentileza, faça aí a abertura. Bom dia a todos, né? A gente já deu uma introdução mais ou menos, né? Das boas-vindas, mas nunca é demais a gente repetir, assim, a gratidão que a gente tem por todos aqueles que prontamente nos dão sim, tá, Oswaldo? Muito obrigada. A gente sabe que o tempo é ouro e parece que agora o ouro tá mais valorizado ainda, né? Porque é tanta coisa para se fazer que a gente às vezes não dá conta. Mas agradeço demais o teu convite. A gente sabe que a educação corporativa, ela cada dia ela toma uma força maior, né? Uma proporção maior. Que bom que as empresas estão tendo essa consciência, né, de fazer esse investimento, de olhar dessa forma, e a gente sabe da potência que é a educação da Unibrad. Então, gostaria muito de agradecer, dizer que é uma honra ter a Kelly, ter a Isabel, ter todas as pessoas gestoras do mercado local, que a gente também aprende com todos vocês, essa troca de experiência, eu acho que é um ganha-ganha para todos, né? Agradecer à professora Tereza, à professora Regina e às demais que fazem com que esse momento aconteça, né? Eu apenas estou na coordenação, mas sem essas professoras aqui, Oswaldo, eu não sou nada, tá? Porque são tratores, viu? Aí elas fazem acontecer e eu só vou dizendo, tá certo, tá ótimo. Porque eu fico descansada, porque eu sei que a coisa vai acontecer e vai ser da melhor forma possível, né? Porque elas fazem com amor, né? Isso aí é a grande diferença. Então, que todos nós aproveitemos bastante esse momento, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora Roberta, e assim, a recíproca é verdadeira. Bem, gente, como é que nós vamos conduzir? Na verdade, nós somos a moderadora, Oswaldo vai nos prestigiar apresentando aí esse case. Eu sou suspeita porque eu, como consultora, né, ex-executiva, estudiosa da educação corporativa, minha dissertação de mestrado foi sobre universidades corporativas, e isso há 15 anos, né? Então, implantando também outros modelos, então eu sou muito suspeita e venho estudando várias, né? Então, assim, para mim esse tema é a menina dos meus olhos, viu, Oswaldo e Leocádia? Educação corporativa como estratégia global veio para ficar, né? A educação é a que move realmente. Eu queria apresentar brevemente o Oswaldo, tá? Que tão generosamente vai conversar. Ele está de Goiás, né? Para Fortaleza, Oswaldo Luiz Nogueira da Silva é formado em administração pela UNB, com pós em gestão pela GV, MBA em marketing e comunicação digital pela SPM, e especialização em educação corporativa pela FIA. Meu sonho, viu, Oswaldo? Estou querendo fazer esse MBA. Possui 8 anos de experiência em treinamento em sistemas de desenvolvimento de pessoas, incluindo metodologias, trilhas e competências. Atualmente é gerente de educação corporativa na Unibrad, Universidade Corporativa Bradesco. Oswaldo nos mandou um material que depois a gente disponibiliza, não é isso, Oswaldo? Para as pessoas, um material muito rico. E, Oswaldo, seja bem-vindo aí ao palco virtual da Unifametro, viu? Muito obrigada. Obrigado. E é com você agora, peço a todos que desliguem os áudios e vamos focar no Oswaldo. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, professora Tereza, que fez essa ponte aí de nos conectar. É um prazer estar aqui. A gente, na Universidade Corporativa do Bradesco, sempre comenta sobre o quão importante para as universidades corporativas, para os sistemas de educação corporativa, o compartilhamento, né? Então, esses momentos em que a gente fala dos cases,
uma vez que eu participei de uma roda de conversa sobre educação corporativa, um dos temas foi o quão válido é fazer bench, né? E eu falei assim que, para mim, era essencial. É claro que nenhum modelo ele pode ser replicado, porque a gente sempre tem que considerar a cultura da empresa, os valores da empresa, a estratégia, os desafios, mas que são sempre caminhos que a gente compartilha e que a gente entende para pensar em possibilidades dentro das nossas empresas, né? E a Universidade Corporativa do Bradesco não foi diferente. Quando a gente foi estruturá-la, a gente fez vários benches, fomos conhecer diversas universidades corporativas, diversos sistemas, avaliar se para nós, inclusive, o modelo de universidade corporativa era o melhor naquele momento, porque eu acho que todas essas variáveis, elas influenciam a implantação e o sucesso de qualquer modelo, seja ele qual for, que é viável para a empresa. Então, obrigado, é um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar a apresentação, já passei ela para a professora Tereza, e depois ela... Eu acho que eu não... Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Se você quiser que eu compartilhe, eu estou aqui no ponto com ela, fique à vontade. Tá, eu vou aqui do ladinho direito, apresentar tela inteira, tá vendo? Todo mundo está conseguindo visualizar? Ainda não. Não? Não. É preciso compartilhar a tela inteira. Se você quiser, eu compartilho aqui, sem problema. Tá bom. Posso? Pode ser. Então, vamos lá. Ok, tá todo mundo vendo? Tranquilo, gente? Tá todo mundo ok? Tá abrindo. Tá ok. Tá vendo, Oswaldo? Só um minutinho. Para mim, sim. Aí, ok. Então, obrigado aí, Tereza, por compartilhar a tela. Eu acho que a Isabel comentou, vou pegar um gancho da fala dela para iniciar essa apresentação um pouco, sobre a importância da educação nesse modelo, né, nesse momento. E a gente presenciou isso muito agora, porque há muito tempo a gente vem estudando e vem falando muito sobre lifelong learning, reskilling, e eu acho que esses dois últimos meses, nesse momento de pandemia, de isolamento social, isso se mostrou essencial para a gente, né? Para como as empresas deveriam enxergar e visualizar essas oportunidades que a gente teve nesse momento, inclusive não feliz, mas que a gente percebeu uma grande aceitação e efetividade do modelo de aprendizado online também, né, de outras maneiras de se aprender e entender que o aprendizado ele não está mais dentro do modelo presencial da sala de aula. Eu não sei se todo mundo está vendo a apresentação aí, mas nós da Universidade Corporativa, só para eu contextualizar para vocês, antes de entrarmos na Unibrad em si, eu contar um pouco sobre o contexto da empresa, porque eu acho que quando a gente fala de educação corporativa, não tem como desvincular da empresa e dos seus valores, da sua cultura e como foi isso. O Bradesco, muitas pessoas conhecem a marca, mas só para compartilhar um pouco mais com vocês,
Nós temos hoje quase 100 mil funcionários, então a universidade corporativa, quando nós fomos estruturá-la, a gente pensou muito se o modelo de universidade corporativa ele seria aplicável a toda a organização ou se para alguns cargos ou para algumas áreas. Eu acho que essa, no momento de implantação, é uma pergunta que várias empresas se fazem, e a gente entendeu que seria melhor, sim, em colocar esse modelo para toda a organização. Então, hoje, a Unibrad atende os 97 mil funcionários, e a gente tem um valor de investimento de 186 milhões, que foram o valor de 2019, aplicado por esse público, né? Toda vez que eu compartilho esse valor, eu faço uma ressalva, porque, assim, quando a gente pensa também nos desafios das empresas, e olhamos esse valor de 186, parece um valor exorbitante, né? Valor alto, e que muitas empresas, pelo contexto em que elas estão, não conseguem ter um valor desse aplicado. Porém, quando a gente faz o cálculo per capita e pega a média do mercado que as pequenas empresas, grandes empresas e até as SAs aplicam, a gente percebe que não é uma diferença tão grande. Então, é um desafio, sim, para nós, enquanto universidade corporativa, também a gestão orçamentária. E aí, novamente, né, esse momento, a gente está presenciando o quanto o aprendizado online ele pode ser diversificado, ele pode ser simplificado e alcançável, né? As empresas elas tinham um desafio muito grande de provar que o aprendizado online ele era efetivo. Em paralelo, eu sempre falei assim que a gente tem um aprendizado muito grande acontecendo fora da organização. E aí um dos principais desafios que eu enxergo para nós hoje, eu acho que se aplica muito para várias empresas por conta desse momento, é o quanto que a gente tem cada vez mais utilizar de conhecimentos que já estão fora da organização para dentro. Os nossos funcionários, eles já buscam conhecimento externamente, eles já procuram novos aprendizados e eles já fazem uma curadoria excelente de conteúdo e que muitas vezes a gente internamente está focado em construir, criar e não aproveita desse conhecimento que já está sendo gerado, né? Então eu vou explanar, estou entrando em alguns pontos aqui, mas eu vou explanar para vocês sobre a nossa estrutura, né, a forma que nós estamos organizados, e uma das áreas principais que a gente tem focado muito nesse momento também é a área de gestão do conhecimento dentro da universidade, né? Então, como é que a Unibrad olha para esses funcionários e vê o que eles já estão aprendendo? Falando sobre isso, a empresa, ela, como eu comentei, ela atende todo o grupo, então, tanto o Banco Bradesco, que é o conhecido, mas também a Universidade Corporativa acaba atendendo outros grupos que não estão relacionados tanto ao mercado financeiro, né? Então, a gente tem, por exemplo, o InovaBra. InovaBra é um polo de inovação, então são várias empresas que buscam aprimorar e trazer inovação internamente e externamente para a organização, né? Então, a gente tem o InovaBra Startups, o InovaBra Habitat, que o foco é olhar para esse universo de tecnologia e inovação que está acontecendo e ver como isso pode ser aproveitado dentro da organização. E o InovaBra gerou, lá atrás, quando a gente estava começando a implantar o modelo de gamificação, foi através do InovaBra que a gente conseguiu trazer um modelo de aprendizado gamificado para dentro da Unibrad, né? O Next, que é o nosso banco digital, então, no início, né, quando a gente estava batendo o papo antes da apresentação em si, a gente comentou a diferença de gerações, e quando a gente vai para o banco digital, a gente percebe isso nitidamente, né? O banco digital, o perfil dos profissionais do Next são profissionais muito jovens que buscam um aprendizado de uma forma diferente e que eles já vão atrás, já consomem, e que a gente tem que se reinventar também enquanto universidade corporativa para entender
esse modelo, né? Esse modelo de negócio que é um banco digital. A Bradesco Seguros, que aí é todo o grupo segurador, a Ágora, que a gente está falando da corretagem de ações, então está relacionado ao mercado financeiro, mas aí eu trago mais 3 outras empresas que fogem, inclusive, um pouco desse escopo. Uma delas é a Bradesco Esportes. A Bradesco Esportes, ela tem um viés social, que é de formar meninas, mulheres, em esportistas e em vôlei e basquete, né? E eu sempre cito isso, a importância disso é que o Osasco é um time muito forte, né? O time de vôlei de Osasco é um time muito forte. E isso tem muito desse incentivo, né? Da gente proporcionar. Então, aí quando a universidade corporativa olha para esse negócio, já é um outro modelo que a gente tem que entender, né? E assim também para o Hospital Edmundo Vasconcelos. A gente, no hospital, a Tereza compartilhou comigo que vocês tiveram um papo sobre esse mercado, né? Mas no hospital a gente não atende o corpo médico, né? Mas toda a parte administrativa do hospital é atendido pela Universidade Corporativa também e a Fundação Bradesco, né? E eu pego o gancho da Fundação porque para nós é uma diferença muito grande, porque eu falo que a gente somos afortunados, assim. Quando a gente foi montar a Universidade Corporativa Bradesco, muitas empresas, e isso compartilhando e conversando com várias profissionais de educação corporativa, um dos principais desafios é o engajamento da alta executiva, da organização, dos diretores, sobre a importância do modelo de educação. E isso a gente foi feliz porque, assim, dentro da organização isso já era um valor muito forte, né? A educação já era um valor organizacional e que proporcionou que a universidade corporativa ela tivesse um empenho, um investimento de imediato pela organização por considerar que isso era um valor para nós. Então, e isso vem muito pelo histórico da Fundação Bradesco. Fundação Bradesco é da década de 50, e então quando a universidade surgiu, que foi em 2013, todo esse caminho de educação ele já estava percorrido, né? Professora, se puder passar para o próximo slide, por gentileza, só para compartilhar um pouco com vocês como é que foi todo o nosso processo, né? A gente, por conta de toda essa filosofia de educação, isso está escrito nos valores da organização Bradesco. Então, se a gente olha ali o segundo da segunda linha, é crença no valor e na capacidade de desenvolvimento das pessoas, né? Então, isso já estava descrito, facilita para a universidade corporativa um caminho de construção quando isso já é um valor declarado. E quando a gente começou a estruturação da Unibrad em 2011, e quando a gente pensou em criar a universidade e fomos atrás de profissionais que pudessem nos apoiar, entender desse modelo, isso foi feito um grupo de trabalho para pensar sobre isso, a gente percebeu, lendo as teorias, lendo os livros sobre educação corporativa, o material que já era publicado sobre, o quanto a gente já tinha práticas aderentes. É claro que a gente estava focado muito mais no profissional, no modelo de T&D, né? Então, o que ele precisa saber para executar aquela função, e esse pulo para a competência é um pulo, é uma reinvenção dentro da organização. Mas a gente já tinha soluções de aprendizagem, que é como a gente nomeia aqui dentro, né? Por conta da amplitude do que pode ensinar o outro e nos ensinar, a gente já tinha práticas muito fortes dentro do conceito de educação corporativa, né? Que é o alinhamento estratégico, focar no profissional e nas suas competências, e a partir disso ele vai desenhar o seu protagonismo de aprendizagem, a sua carreira. Então, isso a gente já tinha como valor dentro da organização. Começamos esse trabalho em 2011, passamos o ano de 2012 todo estruturando a universidade, e em maio de 2013 a gente lança
a Unibrad. Então, a gente lançou em janeiro para os profissionais. Dentro da Unibrad, a gente já começou a trabalhar no modelo de educação corporativa. E em maio de 2013, de janeiro até maio, a gente começou todo o engajamento, todo o porquê, explicar para a organização, através de vários materiais, o porquê do surgimento da Unibrad. Um dos principais pontos foi um alinhamento com todo o nosso board, desde o conselho de administração, diretoria executiva, diretores. Então, toda a organização ouviu o mesmo discurso do porquê que a gente estava criando a universidade corporativa. E aí surge a Unibrad com alguns valores declarados. Esses valores da Unibrad, eles foram essenciais, inclusive, para a gente conseguir desdobrar quais seriam os pilares das escolas, né? Então, qual foi, assim, um escopo de como a gente criou a Unibrad? Um mapeamento da cultura organizacional, tanto com a executiva até os nossos funcionários. Depois disso, a criação da Unibrad, criação dos valores e depois o desenho da estrutura da Unibrad que estivesse alinhada com esses valores, né? Falando um pouco sobre a estrutura para vocês, hoje a Unibrad, ela tem, se puder passar para o próximo slide, professora. A gente tem hoje, dentro da Universidade Corporativa, uma equipe de 155 funcionários, além disso, um apoio de 33 estagiários. Aqui dentro dos estagiários, eu vou fazer um adendo, que é uma parceria com com a Zumbi dos Palmares. Então, vários dos nossos profissionais parceria com a Zumbi dos Palmares, para, inclusive, que é um valor dentro da Unibrad também, a promoção da diversidade, né? Então, a gente fazer parceria com diversas organizações que consigam nos apoiar, que a organização tem um público cada vez mais diverso dentro dela, e na Unibrad não é diferente. Então, a gente tem vários desses estagiários que vêm por esse programa. Dentro da estrutura da Unibrad, hoje, a gente tem 12 campos regionais, que nos dá uma estrutura física e que, confesso, está toda parada agora, né, durante esse período, ainda bem que está toda parada, e que, em média, proporcionava para a gente, no ano anterior, 665 pessoas sendo treinadas por dia, né? Então, a gente tem um volume muito grande de treinamento. E aqui foi um desafio que eu vou falar um pouco sobre esse momento de pandemia, né? Então, a gente tinha 660 pessoas sendo treinadas presencialmente por dia e tivemos que virar essa chave em quase 2 semanas, né? Então, ter uma estrutura de online que ainda não era tão valorizada, e aí eu confesso, porque é um desafio de muitas empresas, falar sobre o aprendizado online e engajar dentro desse aprendizado, a gente teve que mostrar o valor disso num período curto, né? Oswaldo, me permita só um adendo aqui, acho por muito favor. Interessante. Na verdade, a gente tem, eu acho que a Unibrad, ela surge depois que o Bradesco começa a adquirir outros bancos, não é isso? Na história do Bradesco, ele adquiriu várias instituições. Eu acho que antes do lançamento da Unibrad, a gente colocava 41 instituições já, principalmente Sim. por conta daquela expansão do mercado financeiro, em que bancos privados adquiriram bancos públicos, né? Isso, exatamente. Ao longo da história. Então, a gente tem aquisições ao longo de toda a nossa trajetória. E em 2016, uma das maiores aquisições de um banco, que foi a aquisição do HSBC. Isso. Eu lembro, eu não sei se você ainda vai falar, mas eu queria só fazer logo um adendo, porque eu acho muito bacana a educação corporativa enquanto estratégia global de vocês, ela está muito voltada para o autodesenvolvimento, né? O funcionário Sim.
como protagonista e também muito linkado à gestão de desempenho. E eu lembro que meu esposo, ele se aposentou pelo Bradesco, tá? E ele, na verdade, é a cultura do digital, né? Enquanto o banco, mais a cultura do digital, de você treinar, né? Então, ele recebia sempre alguns recadinhos do banco, né? Você tem tantos treinamentos para fazer, né? Isso era muito interessante, porque enquanto eu, uma profissional de RH, eu digo, olha, isso é muito importante, é o banco que está cuidando de você. Eu queria só te passar isso aí, como também um dos princípios mesmo da educação corporativa é a empresa estimular esse autodesenvolvimento, né? Sim, é isso. E o banco, a organização Bradesco, ela sempre prezou muito por isso, assim. Durante toda a sua trajetória, a gente focou muito em proporcionar o aprendizado que era necessário para o profissional ser o profissional, assim. Tem um livro que foi escrito sobre a história do fundador, e aí, quando a gente escreveu o case para concorrer como melhor universidade corporativa, isso foi, inclusive, um dos pontos que a gente colocou lá, sobre a história do Amador Aguiar, proporcionando um curso e toda a formação para um bancário que queria ser piloto, e ele precisava de piloto, né? Então, desde do início da organização, a gente vê muito essa conexão entre os subsistemas de RH quando isso não era tão bem desenhado, né? E hoje a gente percebe essas conexões, tanto do desempenho, quanto das oportunidades de carreira interna. Então, todo o recrutamento interno, selecionando pelas formações e pelas skills necessárias para alocar os profissionais, né? Oswaldo, mais um adendo. A estrutura da Unibrad, ela é deslocada do RH, porque uma das grandes sacadas é o reposicionamento da função RH, né, enquanto estratégica, e muitas organizações deslocam a educação corporativa para ser um guardião, né, mas se desloca um pouco da função RH. Como que é a estrutura de RH Bradesco e a Unibrad com esse alinhamento? Tereza, isso é um ponto super interessante quando a gente fala sobre os benches, né? Quando a gente começou, obrigado por essa pergunta, porque assim, quando a gente começou a estudar os modelos, a gente percebeu muito a estrutura da universidade corporativa deslocada do RH. E antes da implementação da Unibrad, éramos um departamento de treinamento deslocado do RH. Então, existia o departamento de treinamento e existia o departamento de recursos humanos. Aí implantamos a universidade corporativa em maio de 2013. 4 meses depois da implantação, houve a fusão, né? Então, a Unibrad foi para dentro do RH. E que é um movimento contrário, né? Normalmente, quando cria-se a universidade corporativa, fazem esse movimento que você comentou de deslocar ela do RH, e a gente fez um movimento contrário. E aí, por que a gente fez esse movimento contrário? Porque quando éramos departamento de treinamento, a gente se via deslocado e aí não conectado com os outros subsistemas de RH. E na nossa percepção, não tinha como a Unibrad fazer o trabalho que ela foi criada para fazer sem estar conectada com recrutamento e seleção, com carreira, com outros subsistemas, todos eles, estrutura para proporcionar mesmo, né? Então, o recrutamento interno, recrutamento externo, a carreira do funcionário, para que tudo isso estivesse conectado. Então, hoje, e aí até por uma questão de plataforma mesmo, hoje a gente consegue nos conectar de uma forma muito viva para que o funcionário tenha essa visão mesmo da jornada dele, né? A gente fala muito hoje sobre a jornada do funcionário. Então,
que ele pudesse ter essa visão. Desde o recrutamento dele, a universidade já entra, então entende-se a Unibrad como um guarda-chuva que abraça todos os outros subsistemas e conecta esses outros subsistemas, mas que nos momentos de vida desse funcionário, a gente possa proporcionar o conteúdo que ele precisa, né? Então, desde do onboarding dele, da integração desse funcionário, até toda a carreira dele, proporcionando esse conteúdo. Então, fez muito mais sentido para a gente estar conectado com o RH do que descolado no caso da Unibrad, né? Então, isso foi um ponto que a gente, foi 4 meses depois que a gente criou, a gente já estava junto com o RH. Joia. Falando um pouco sobre a estrutura, aqui é uma apresentação, só alguns locais que a gente está, e aí eu coloco, infelizmente, a gente tinha um núcleo aí em Fortaleza, né? Hoje a gente não tem mais, por uma questão da organização mesmo, de onde que estava a maior concentração, e aí que é um desafio para grande parte das organizações, né? O nosso recurso, até 2019, a gente tinha quase 47% desse valor que eu comentei com vocês, destinado para logística. Então, esse é um desafio que a gente tinha, né? E aí, agora, foi mais, assim, fazendo do limão uma limonada, como diz o ditado, mas foi uma oportunidade da gente revisar, inclusive, os modelos de aprendizagem e provar outros modelos, né? Então, até essa estrutura que é coerente para nós. Então, quando a gente está falando do modelo presencial, estar espalhados pelo Brasil faz sentido, porque é uma organização descentralizada, a gente tem agências espalhadas por todo o território nacional e a gente quer chegar em todos esses funcionários. E aqui, quando a gente fala de treinamento presencial, a gente está falando muito de integração em alguns momentos, que é essencial para que o funcionário perceba esse valor, o valor os valores da organização e qual fit cultural com ele também. Em alguns momentos, como assumir uma primeira gestão, que a gente usa o pipeline do Rancharan, eu vou comentar um pouco sobre ele para nos estruturar, mas quando o funcionário faz a primeira curva de liderança, como ele pode, ele precisa também estar conectado, e então nesses momentos a gente usava do treinamento presencial. Foi uma reinvenção também, a gente teve que aprender a como fazer o treinamento virtual nesses casos, e aí é um aprendizado que a gente está passando nesse período também. Eu vi uma pergunta, só não consegui ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu dar uma olhada. Oswaldo, quais os modelos? Oswaldo, Ilana Maciel. Ilana é uma das diretoras. Bem-vinda, Ilana, da BRH Ceará. Ilana também, quanto eu, somos estudiosas de educação corporativa. Ela está perguntando quais os modelos de universidades corporativas, especificamente, vocês adotaram e como estão montados os aspectos pedagógicos. São trilhas? Ilana, eu acho que o Oswaldo já é um sponsor, ele vai já falar sobre isso, né, Oswaldo? Sobre esses aspectos, né, e quais os modelos. O que ela está pontuando, Oswaldo, qual foi o modelo? A fundamentação teórica foi Jeane Meister, foi Marisa Eboli, baseou-se nos benches que vocês fizeram, né? A gente sabe que hoje são essas, né, a nossa autora Tupiniquim, né, professora Marisa, que é até a coordenadora do curso da FIA que você fez, né, FIA USP, e a Jeane Meister, que é a precursora, né, do processo de educação corporativa. Eu acho que você vai responder agora a Ilana, né, nesse próximos. Isso. Eu vou guardar só a pergunta sobre as trilhas, porque tem um slide que eu acho que eu vou conseguir responder melhor, Ilana. Mas respondendo a primeira pergunta sobre os modelos de universidade corporativa, eu vou retomar um pouco sobre aquilo que eu comentei lá no início, que é
o quanto o modelo ele tem que se adaptar também à cultura, né? Então, isso foi um aprendizado muito grande na implantação da Unibrad, de entender que a gente deveria ter um referencial grande, mas que esse modelo ele deveria, sim, ser adaptado a algumas particularidades da organização. Mas eu acho que o que a professora Tereza acrescentou aí sobre quais os modelos foi um mix de tudo isso, né? Então, a gente teve a professora Marisa Éboli como uma grande apoiadora e coordenadora do processo de implantação. Ela esteve conosco em diversos momentos. A gente usou do referencial teórico da Meister também, então, como um dos principais livros publicados, então a gente também usou disso, e vários benches, assim. Eu acho que na época eu participei de 8, fora os que outros profissionais que faziam parte do grupo de trabalho de implantação também participaram, né? Então, foram um mix de tudo isso que a gente chegou nessa estrutura da universidade corporativa que está apresentada aí na tela. O que eu acho legal, Oswaldo, é você pontuar muito. A gente tem muitos profissionais e gestores de RH aqui nos assistindo. E é muito importante não implantar a universidade corporativa, como qualquer outro processo de mudança cultural, envolve, sim, a gente estudar essa fundamentação teórica, a gente fazer benchmarking, conhecer modelos e alinhar com a nossa cultura. Então, assim, fantástico, essa pontuação que você fez agora foi super relevante. E é essencial, né, professora? Na época da implantação da Unibrad, a gente tinha diversos materiais que foram publicados, tanto pela Marisa Éboli quanto pela Jeane Meister, mas fora essas principais autoras, na época a gente ainda não tinha tanto material falando sobre universidade corporativa em livros. Então, outro ponto também foi buscar vários artigos que haviam sido publicados e que já tinham um material excelente, assim, super robusto para nos ajudar nessa implantação. Então, foi outro material que a gente consultou. Fora isso, a gente também, todo o nosso processo de governança da universidade corporativa, que é esse que está apresentado na tela, ele foi fundamentado também no modelo das 6 disciplinas. Então, esse foi outro material que a gente utilizou para estruturar a universidade, né? Então, pensando em como é a construção da aprendizagem de acordo com esse referencial das 6 disciplinas, desde o diagnóstico estratégico até a gente conseguir mensurar os resultados disso, a gente usou esse modelo para desenhar a governança. Então, pensando nesse modelo de 6 disciplinas, só pegando aqui o slide para explicar para vocês como nós estamos estruturados. Então, a gente tem o escritório consultivo hoje, que essa é outra conexão essencial que fez sentido para a gente estar junto com o RH. O escritório consultivo ele tem um papel de similar a um business partner, similar a um generalista, um profissional generalista de RH, né? Só que, nesse caso, ele atende uma área, mas ele é o especialista em educação. Então, hoje, o nosso escritório consultivo é aquele que vai estar do lado do BP, do Business Partner, mapeando oportunidades de treinamento e necessidades, né? Então, qual é a estratégia e como isso se desdobra dentro em uma solução de aprendizagem que pode apoiar. Inclusive, aqui, quando a gente migra do modelo de T&D, né, que muita gente fala do modelo padaria, né, de sair pedido, e isso é uma recorrência que é um desafio para qualquer universidade corporativa, não tirando a nossa, isso é um desafio para nós também dentro da Unibrad, que é o papel essencial do escritório consultivo. Ele é aquele que vai fazer o diagnóstico de necessidade de aprendizagem. Isso a gente faz a qualquer momento ao longo do ano. Cada área tem o orçamento, ele é administrado pela universidade corporativa, aquele valor
que eu comentei com vocês, mas estrategicamente a gente aloca isso de acordo com as necessidades do negócio, né? Então, quem faz esse controle é essa área do escritório consultivo, que vai identificar uma necessidade de aprendizagem, inclusive podendo negar, né? Então, esse é o papel dele. Falar, isso não é uma solução de aprendizagem, isso é um alinhamento de indicadores, isso é um alinhamento de processo na área, mas não é uma solução de aprendizagem. Então, esse é o papel do escritório consultivo. Ele faz esse diagnóstico e manda para as escolas. As escolas é quem vai usar as metodologias de aprendizagem e fazer o design institucional e fazer todo o desenho pedagógico das soluções, utilizando aí, né, da andragogia para a gente entender como é que esse processo ele vai ocorrer. E aí, hoje, as escolas, Oswaldo, as escolas são o coração, né, da Unibrad, né? São todos os conteúdos e programas, né, que estão alinhados com o negócio. Também focando, vocês atendem a toda a cadeia de valor, Oswaldo. Fora os colaboradores, vocês atendem, enquanto é Unibrad, aos fornecedores, a comunidade. No caso, Fundação Bradesco tem um alinhamento claro com a Unibrad, né? Sim. A Fundação e a Unibrad, elas estão próximas e conectadas. A Fundação, ela foca muito nos alunos, né? E o meio em que aquele aluno está inserido, e a gente entra dando um apoio para os profissionais e extrapolando os muros da organização, como a gente comentou, que é essa área de conexão, né? Então, se a gente olha esse slide aí, embaixo do escritório consultivo, tem uma área que é denominada conexão. A conexão é aquela que é responsável por fazer esse diagnóstico para o público externo. Claro, isso super alinhado com a estratégia da organização, mas o que conhecimento a gente pode levar para a sociedade, né? E aí ela vai abranger vários pontos. Eu posso citar alguns, porque isso eu acho que, só fazendo um parêntese aqui, eu acho que a gente sempre pergunta sobre a participação, em prêmios ou não, que a Unibrad já participou de alguns, mas eu confesso que prêmio é uma forma também que a gente vivenciou de, inclusive, rever a nossa própria estrutura interna, né? Então, participando do prêmio da Global CCU, que a gente ganhou, mas uma devolutiva que o prêmio deu, que foi muito forte, foi assim, o que vocês fazem para fora, né? E a gente percebia que a gente tinha ações, principalmente focadas em educação financeira e finanças pessoais, que é aquilo que é o core da organização e ela pode ensinar para a sociedade, mas que isso poderia ser maior, poderia ser mais amplo. Então, depois de participar do prêmio em 2017, a gente criou essa área de conexão. E aí, eu vou comentar algumas soluções só para a gente exemplificar qual é o papel, né? Mas, por exemplo, como eu comentei lá no início, diversidade é um valor para a organização e a gente quer promover isso. Então, uma ação que foi feita, uma solução de aprendizagem que foi feita, foi uma ação sobre diversidade para os filhos dos funcionários. Então, a gente convidou os filhos dos funcionários para uma solução que aconteceu no sábado, super dinâmica, em que os filhos presenciavam uma história, a solução era baseada numa história de alguns casais, inclusive, e que falava sobre diversidade, né? Então, ali a gente tinha a pessoa com deficiência, a gente tinha orientação sexual e identidade de gênero, tinha a questão de gênero, né? Então, a mãe de família ali. Então, foi trabalhando esses contextos com as crianças que a gente percebe, inclusive, o quanto os pais aprenderam sobre diversidade naquele momento. Então, tem um alinhamento também de que a organização quer promover e o que ela expande para a sociedade. Então, fornecedores também, para que eles estejam alinhados. A gente tem uma solução de aprendizagem sobre todo o ecossistema de uma escola pública, sobre educação financeira. Então, a gente trabalha com os jovens da escola pública, mas também trabalha com os pais, com os professores dessa escola, com o diretor da escola. Então,
abrangendo toda essa comunidade. Todo esse conteúdo, ele é promovido pelas escolas, como eu comentei. A tela que vocês estão vendo aí são as nossas 10 escolas de aprendizagem. Cada uma tem diversas temáticas. Então, cidadania e sustentabilidade, que está falando sobre diversidade, sobre sustentabilidade, sobre educação financeira. Digital, que promove a transformação digital dentro da organização. Então, quais as skills necessárias para que a gente consiga, que os funcionários percebam essa transformação que está acontecendo e como é que eles podem se adaptar para esse modelo. Excelência operacional, que hoje tem trabalhado muita metodologia Agile, mas assim, desenvolver as competências de planejamento estratégico, de visão sistêmica. A escola gente, que trabalha o profissional. Então, aqui a gente trabalha muito a qualidade de vida e que foi essencial, né? Então, eu acho que nos últimos 2 meses, essa foi uma das escolas. Não vou falar que uma trabalhou mais que a outra, porque senão eles podem ficar chateados. Mas essa escola foi uma muito cobrada, né? Porque a gente teve que falar sobre ergonomia nesse período, a gente teve que falar sobre cuidados físicos, sobre saúde, teve que ensinar várias coisas para esse momento, né? A gente, enquanto serviço essencial, que é a rede bancária, vários dos nossos profissionais estão na frente, né? Então, como é que eu proporciono o aprendizado para esses profissionais que estão na rede de agência e os cuidados que eles têm que ter com eles e com os clientes, né? Então, esse é o foco da Escola Gente. Identidade organizacional, que é uma escola de cultura. Então, como é que eu promovo a transformação cultural, que naturalmente precisa se promover dentro da organização, mas preservando valores essenciais que são o DNA da organização. Inteligência de negócios, que é promover a criatividade, a visão fora da caixa dos funcionários. Liderança, que é então, quais todas as skills que são necessárias para um líder. Então, essa escola se conecta muito com outras escolas. Escola de negócios, que é a hora que eu foco, sim, a formação de cada um dos profissionais. Relacionamento com o cliente, que fala do relacionamento interpessoal. E SSO, que é a segurança e solução operacional, que aqui eu falo sobre risco, gestão do erro, né, com os profissionais. Todas essas escolas hoje, é muito difícil que uma solução seja desenvolvida por uma escola isoladamente. A gente trabalha muito no modelo de squad. A Unibrad, ela está aplicando o modelo Agile dentro dela. Então, essas escolas, elas desenvolvem muito conteúdos em conjunto. Professora Tereza, você poderia só voltar para a tela anterior, só para eu terminar isso? Aí, só finalizando, a secretaria é a área que faz toda a intermediação com os nossos profissionais, então, seja convite, seja comunicação, engajamento. Comunidade do conhecimento, que é a hora que a gente vai promover as comunidades, que a gente vai promover o conhecimento que já existem dentro da organização. Então, aqui é outro ponto, a gestão de desempenho e a gestão a avaliação de competências me ajuda a identificar quem são as pessoas-chave de conhecimento e a gente usar do conhecimento que esses profissionais têm para multiplicar dentro da organização. E a área de mensuração de resultados, que a gente usa da teoria aí, então é outro embasamento teórico que a gente teve, que são os níveis do Kirkpatrick e até chegar no ROI, né? Então a gente usa o nível... Osvaldo, exatamente a professora Regina Raquel, ela está exatamente colocando aqui quais são os indicadores, mensuração, então é uma das áreas, né, da estrutura do desenho da Unibrad. Aí você está colocando Kirkpatrick, né, os 4 níveis vocês conseguem, e o 5º, o ROI mesmo? Isso. Aqui é um desafio, professor, assim, eu acho que sempre avaliar ROI é um desafio para a educação, isso, a gente tem vários estudos sobre isso, então nem todas as soluções a gente chega até ROI. E nem todas as soluções a gente vai até o nível 4, nível 3. A gente identifica por alguns critérios que a gente definiu, que qual é o público alcançado, qual é a estratégia da organização nesse momento, qual é a quantidade de abrangência dessa solução,
Então, através de alguns critérios e mais alguns outros, a gente consegue mapear em que nível a gente quer avaliar a solução. Porque, como a gente tem um volume muito grande de participações e de soluções, se a gente fosse, a gente não conseguiria ter braço mesmo para avaliar todas elas. E talvez, confesso, isso é uma coisa que a gente fala muito internamente, nem tudo precisa ser avaliado ao grau extremo, né? Não, ao grau extremo que eu me refiro é ROI. Uma solução que talvez ela tenha uma abrangência que ela não seja tão estratégica para a organização como um todo, mas ela é essencial para uma área específica, né? Não que ela não seja estratégica, mas que eu não preciso avaliar naquele momento. Por que eu digo isso? Às vezes, para avaliar, a gente teria que colocar um capacity, um esforço tão grande que seria um trabalho maior a avaliar do que o dispêndio sobre a solução, né? Estou falando isso, mas eu só vou fazer um adendo. Não que eu esteja desvalorizando a mensuração, isso é essencial. A gente tem que estipular assim, os indicadores e tem que mensurar os resultados. Mas nem tudo precisa ir até o ROI. Essa é a filosofia que a gente entende internamente. Então, algumas soluções com carga horária de 4 horas, por exemplo, a gente vai até o nível 3, né, que então, quais são os níveis que a gente avalia? A avaliação de reação, então, como é que os profissionais viram aquela solução e como é que eles avaliam aquela solução. Avaliação de conhecimento, que é nível 1 a gente avalia em todas as soluções de aprendizagem. Nível 2, a gente avalia em quase todas. São só algumas palestras que a gente faz, que a gente não avalia conhecimento. Então, qual foi o conhecimento adquirido antes e depois? O nível 3, que é o de transferência, de aplicação, né? Então, como é que o funcionário colocou aquilo? Então, a gente usa muito do colega do lado, do gestor, para avaliar se ele está aplicando e se aquele comportamento foi percebido, foi modificado. Então, se a competência ela foi transformada. Nível 4, que é de resultados, e o nível 5, que é de ROI. Eu confesso que talvez para a gente seja mais fácil avaliar ROI, porque como é uma empresa do mercado financeiro, muitas soluções, a métrica de quando a gente chega até o nível 4, ir para o nível 5 é algo mais fácil, porque a gente já está falando em números, né? Então, isso é uma coisa que nos ajuda. Então, inclusive, a gente foi certificado pelo Instituto ROI das práticas que a gente usa para criação de indicadores e mensuração de resultados. Mas é isso, identificar em qual nível cada solução deve, na nossa visão, deve ser avaliada ou não. Oswaldo, você tinha me colocado, né, que você trabalhou muito com a metodologia das 6 disciplinas. Eu até estou colocando aqui, que é maravilhoso, né, esse livro, e que foi lançado pela Ferolab. Vocês têm a Ferolab como um parceiro de vocês em algum momento? A gente, quando nós implantamos a Universidade Corporativa, eles foram um grande parceiro nosso para a formação do nosso público, né? Então, excelente. Como que a gente fez? A gente identificou as skills de cada profissional, quais eram as habilidades e quais os valores pessoais deles, né? Então, isso foi um mapeamento que a gente fez na implantação da Unibrad, e depois disso, a partir das skills e dos valores individuais dos profissionais, a gente alocou eles nas áreas, né? Então, por exemplo, eu vou citar um nome, a pessoa que trabalha dentro da Escola de Cidadania e Sustentabilidade tem sustentabilidade como um valor. Então, ela fala com propósito sobre os pilares da escola que ela trabalha. E isso tudo foi feito nesse mapeamento de valores pessoais e das skills dos profissionais para alocar as pessoas dentro dessas áreas, né? E o livro, inclusive, nos ajudou a fazer esse mapeamento. Aqui, nesse slide, eu acho que eu respondo a pergunta da Ilana, né?
Então, como que a gente trabalha as trilhas? E aqui é um exemplo da trilha de liderança, mas que se aplica a todas as outras. A gente avalia o nível da competência, né? Então, no caso de liderança, a gente usou o pipeline do Rancharan também para avaliar o nível de carreira do profissional. Além desse nível, a gente usa o nível de competência. Então, se o conhecimento sobre aquela competência ele é elementar, se ele já é uma pessoa que conhece, então ele seria um conhecedor, e até ele ser um especialista. Então, a gente tem esses níveis dentro de cada competência para identificar quais soluções que são, quando eu estou falando, por exemplo, sobre a competência percepção e julgamento. Quais os níveis, quais as soluções que vão atender percepção e julgamento para um nível elementar, para quem é conhecedor, para quem já é especialista. Então, o mapeamento do público é essencial para a gente saber qual solução que eu vou atribuir. Então, as nossas trilhas de competências, elas estão mapeadas assim. A gente usa uma plataforma internamente, que é conectada com os outros subsistemas de RH, que à medida que o profissional, junto com o seu líder, fazem avaliação de competência, ela já linka algumas soluções da Unibrad que podem apoiá-lo no seu PDI, né? Então, isso é uma forma da gente desenvolver os profissionais. E essas soluções também, elas são divididas por eixos de conhecimento, né? Então, por exemplo, no caso de liderança, na nossa visão, a gente tem 4 grupos, 4 eixos de conhecimento que a gente acredita que um líder precisa ter, que o líder precisa se conhecer, o líder precisa fazer gestão de pessoas, o líder precisa conhecer da estratégia de negócio e ele precisa inspirar o seu time, né? Então, aqui dentro a gente divide as soluções de aprendizagem. Cada nível disso, um líder que é líder de si, então todos os funcionários da organização, eles já têm soluções de aprendizagem de acordo com esses eixos e de acordo com os níveis da competência. Então, um funcionário, por exemplo, de uma agência, hoje ele não é líder, mas ele já quer se preparar para a liderança, ele pode ir na trilha de P0, que está disponível para ele, e escolher conteúdos que falam sobre autoconhecimento, gestão de pessoas, estratégia de liderança inspiradora. É claro que cada eixo, dependendo do nível de liderança, ele tem um foco maior. Então, por exemplo, quando a gente está falando do P0, que é um funcionário que ainda não tem papel de liderança, as soluções de aprendizagem no eixo de autoconhecimento, elas são muito maiores. Mas quando eu vou para um P3, que é um líder de função, e aí eu estou falando de um diretor departamental, esse diretor, eu preciso muito mais trabalhar estratégia de negócio com ele nesse momento de liderança dele. Então, as soluções, elas vão estar muito mais concentradas nesse eixo. E isso vai se alterando até chegar ao P6. No nível P6 de liderança, a gente conta, inclusive, com as soluções de aprendizagem externas, né? Então, fora fora, inclusive, da organização, né? Então, escolas de negócio, tanto brasileiras quanto no exterior, para formar o nosso CEO. Aqui são alguns exemplos das metodologias de aprendizagem que a gente usa. Então, quais tipos de soluções de aprendizagem que a gente usa? O treinamento presencial. Hoje, todos eles foram convertidos para treinamento, não todos, desculpa, mas uma grande parte foram convertidos para treinamento virtuais, então eles estão acontecendo através de plataformas de encontro online como essa. A gente usa da cartilha, então algumas cartilhas, inclusive, com realidade virtual. A biblioteca virtual, que é uma plataforma de conteúdo, de livros resumidos, para que o funcionário possa adquirir hábitos de leitura. Então, de acordo com o PDI desse profissional, semanalmente a gente manda conteúdos e livros que estão conectados com o desenvolvimento dele, com o PDI dele. O BeQuest, que é a nossa plataforma de game, né? Então a aprendizagem gamificada. A comunidade do conhecimento, que é a forma que a gente compartilha o conhecimento, então algumas comunidades do conhecimento. Uma metodologia que a gente tem usado muito para aprendizagem são os hackathons. Então,
é uma metodologia que foi inicialmente usada para inovação, mas a gente percebeu, usando o conceito de action learning, né, então o aprendizado já durante a ação, no caso do hackathon, a gente usa para criar uma solução, idealizar uma solução, uma inovação, mas durante o aprendizagem, a gente vai fornecendo o conhecimento que ele precisa para fazer aquilo. Vídeo treinamento de telepresenciais, né, então, soluções de 3 minutos, vídeos que a gente usa, cursos online, que já era forte, né, dentro da organização, mas ainda tinha um receio do uso do treinamento online, então agora isso tem se provado. Educação financeira, que é um ponto forte para nós, a escola de negócios, que é usada muito para a formação de lideranças, metodologias agile também durante o aprendizado e mentoring coaching também como uma forma de desenvolvimento. Então, as nossas soluções de aprendizagem, elas giram muito em torno desses exemplos que a gente trouxe aqui para vocês. A partir dessa tela, a gente mostra algumas carinhas aí do que a gente usa. Então, o Integra RH é onde que centralizam os cursos para os funcionários. O nosso curso online aqui dentro do Bradesco, ele é apelidado de Trainet, então ali dentro a gente vê alguns alguns trainets. O funcionário, ele tem uma curadoria própria para ele, então a nossa plataforma, essa que está printada aí na tela, ela funciona no modelo Netflix, que é um modelo que muitas universidades corporativas hoje vêm utilizando, e que a partir do consumo de conteúdo do profissional, a gente consegue ir recomendando novos conteúdos, né? E além disso, além desse, o profissional também ele tem a recomendação de conteúdo a partir da função dele. Então, eu sou um gerente assistente de uma agência no varejo, né, essas agências de rede. Se eu recebo recomendações do que outros gerentes assistentes estão fazendo, né? Então, eu vou tendo esses conteúdos recomendados. Além disso, ele pode montar uma própria lista de aprendizagem, e aqui a plataforma é essencial, resgatando o conceito que a professora Tereza trouxe, que é assim, a universidade corporativa, nós nos baseamos muito no protagonismo de aprendizagem. Então, a universidade corporativa é aquela que tem que fomentar e proporcionar as formas de aprender, né? As plataformas para que o aprendizado ocorra. Mas quem sabe o que o funcionário tem que aprender é ele mesmo. Então, a gente recomenda, engaja, a plataforma trabalha muito nesse sentido, mas é o próprio funcionário que vai selecionar. Isso não exclui, claro, tem alguns cargos que existem os cursos de formação, mas é o próprio funcionário que tem essa abertura para selecionar o que ele quer aprender. Além disso, a comunidade do conhecimento, né? Então, são comunidades de aprendizagem, que é aquilo que a gente falou sobre o fomento da aprendizagem. Aqui, o próprio profissional, ele posta conteúdo, ele traz e anexa conteúdo ali, e aquele grupo vai discutindo. Algumas comunidades a gente deixa livre, outras comunidades existem moderadores para fomentar esse aprendizado. Outra plataforma, e aí dentro do Integra também, outra forma de aprendizado são os vídeos. Eu acho que quando eu mandei o print para a professora Tereza, aqui tem um dinamismo que mostra dois vídeos diferentes, um que é um vídeo que é destinado para um público mais jovem sobre uso de redes sociais, mídias sociais, e um vídeo do Clóvis de Barros falando sobre ética, né? Então, esses vídeos também eles são recomendados de acordo com a trilha que o funcionário quer percorrer. Eu acho que tem uma apresentação, acho que fugiu, professor. A professora saiu aqui. Enquanto ela retorna, eu vou comentando com vocês. Assim. O outro slide mostra Deixa eu ver se eu consigo. Pessoal, desculpa aí. Deixa eu só ver.
Oswaldo, eu estou só te pontuando que estamos a 11h05, viu? Só para você se alinhar aí, mas desde já, assim, nossa, para pela manhã, viu, Ilana, Isabel, né, várias pessoas. Então, vou passar, uma pergunta rapidinho. A tua turma de logística, a tua turma de inovação, você também compra cursos de prateleira, Oswaldo, da Unibrat, ou conteúdos são desenvolvidos internamente, tu tens uma cadeia de provedores de conteúdo? Nós temos uma cadeia de provedores de conteúdo, temos vários parceiros. A gente trabalha em diversos modelos, então, tanto contando com os parceiros para te desenvolver esses conteúdos em conjunto, quanto desenvolver o conteúdo internamente. Seja pelo time de facilitadores dentro da universidade corporativa, então a gente tem um grupo de facilitadores também que nos apoiam a construir alguns conteúdos, seja contando com multiplicadores das áreas, então é o profissional da área que detém o conhecimento e vai nos ajudar a criar aquele conteúdo, ou com uma consultoria, com um parceiro da universidade. A gente não compra cursos prontos, eles são todos customizados para a universidade, então a gente entra assim com um parceiro, mas a gente constrói juntos a 4 mãos os conteúdos, e aí a gente vai aumentando cada vez mais o portfólio da universidade. Hoje a gente tem, em média, mais de 1.000 soluções publicadas para os nossos funcionários. Acho que está desligado o seu microfone, professor. Vocês estão vendo a tela? Pronto. Eu acho que ainda não compartilhou. Não, ainda não está aparecendo na apresentação. Deixa eu só abrir aqui de novo. Eu tentei compartilhar aqui, mas eu não sei se é porque eu não sou organizador, aí eu não consegui, dar um erro. Pronto, abriu. Aqui é uma solução de aprendizagem gamificada, que é aquele aplicativo que eu comentei com vocês, que a gente apelidou de BQuest. O BQuest, ele traz... Aqui a gente está vendo um dos modelos que teve um joguinho que ficou muito famoso na época, que era o Perguntados, então várias pessoas usou ele, que é na forma de quiz, e esse é um dos modelos que a gente está apresentando. Dentro desse aplicativo a gente usa vídeos também, existem outras formas, mas é uma maneira lúdica e colaborativa de aprender, né? Um dos pontos que a gente usou o BQuest inclusive para mapear conhecimentos, né? Então a gente teve um treinamento presencial que era formato Garage Week, falando sobre inovação, que nós lançamos uma categoria dentro do BQuest e foi aberto para toda a organização, e através dele a gente conseguiu identificar pessoas que tinham expertises e estavam espalhadas, por exemplo, para a rede, mas que era conhecedor sobre segurança da informação, né? Então, esse aplicativo permite, inclusive, a gente fazer a gestão do conhecimento. Isabel, é uma parceria com a Crânio mesmo, eles que desenvolveram para nós. Joia. No próximo, a gente tem uma parceria com a Get Abstract, que é a nossa biblioteca, a gente chama de biblioteca virtual aqui dentro, que são sugestões semanais de livros, e é uma plataforma de resumos de livros e TEDs abertas para os funcionários, e a gente viu um grande valor aqui, porque ele já traz o conhecimento aplicado, né? Então, como você pode aplicar o conhecimento daquele livro em que você está lendo. E esse é um grande fomento do PDI. Aqui são alguns números, eu vou pedir desculpa só porque a gente ainda não fechou o ano anterior, então eu estou com os resultados de 2018, que a gente teve em torno de 200.000 participações presenciais, tanto em cursos internos quanto externos,
e 829 mil participações nas nossas soluções à distância. A um total de quase 1 milhão de participações aí dos nossos funcionários. Fora isso, a gente tem o portal da Unibrad, que tem cursos, notícias, artigos abertos, né? Então, aqui a gente fomenta o conhecimento, tanto através do app quanto do portal, um pouco do que a Unibrad faz, né? Então, é um conhecimento compartilhado aí e aberto a toda a sociedade. Perfeito. Por fim, eu coloquei aqui só alguns prêmios que a gente ganhou. Como eu disse, eu acho que os prêmios eles trazem uma grande oportunidade da gente se reinventar também, né? Então, um prêmio da Micropower, que a gente ganhou como case de cultura de inovação dentro da organização. A Global CCU, que a gente ganhou o Prêmio Internacional de Melhor Universidade Corporativa. O EduCorp, de melhor case de universidade. E o CUBIC, que é um prêmio americano, que a gente ganhou como líder de aprendizagem e excelência em desenvolvimento de liderança. Era isso, falando sobre o case da Unibrad aí para vocês. Eu tinha falado para a professora Tereza que eu estaria à disposição para perguntas aí, mesmo que a gente extrapole um pouquinho, professor, eu acho que vale a gente ver se alguém tem alguma pergunta e tentar esclarecer, porque a gente traz uma visão geral e algumas coisas até podem fugir do que as pessoas gostariam de ouvir, né? Que bom, ficamos felizes demais. Um grande case, tá, Oswaldo? Não sei se Leocádia ainda está conosco. Alguma pergunta, mas a gente viu aqui só elogios, viu, Oswaldo? A Isabel perguntou, mas você já respondeu, né? Professora Regina, alguns alunos, né? E a gente tem hoje, Oswaldo, em torno de quantas? A gente chega a ter umas 600 hoje, os CEs brasileiras, você nos dá aí esse número mais preciso, universidades corporativas no Brasil, a gente já tem umas 600. Eu caí aqui, desculpa, professor, não sei se era para mim a pergunta. Era para você, para você sim. A gente está vendo que o modelo de educação corporativa ele realmente transformador e estratégico. Mas é exatamente aquele mindset fixo tem que ser uma mudança cultural realmente. Não é um marketing educacional, é uma verdadeira mudança cultural, né? Professor, só uma pergunta aqui. Meu nome é Márcio, da Unfametro. Eu gostaria de saber como Francisco Márcio, eu gostaria de saber como o sistema de gestão ajuda nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, porque não há mais condição de você fazer um brainstorming que a gente conhece como brainstorming que a gente já está conhecendo, né? De alguma forma, como é que ele influencia muito assim, as ideias que estão tendo para a gente melhorar esse brainstorming, né? Mesmo estando distante. Sim, entendi. Eu acho, Oswaldo, que ele está perguntando, Márcio, nesse tempo de pandemia, né? Nesses tempos, você disse que houve uma aceleração em 2 semanas, né? A impossibilidade de treinamentos presenciais mudarem, mas a plataforma de vocês, né? Já praticamente vocês buscaram a vanguarda, né? No momento que estão fazendo um portal e que estimula o protagonismo dos colaboradores, né? Eu acho que vocês estão... O processo de mudança, ele começa pelo autodesenvolvimento, né? Total. Como é que vocês estão trabalhando as skills, a saúde mental nesse momento, Oswaldo, dos colaboradores, né? Bancos estão aí na linha de frente, né? Sim. Eu acho que existe... Para responder essa pergunta, eu gostaria de falar um pouco sobre como é que foi o nosso processo no geral, né? Então, assim, um dos principais pontos, e valoriza ainda mais a existência da universidade corporativa, foi assim que a gente começou o processo de isolamento, e aí com São Paulo
sendo o primeiro foco, né, onde que teve o primeiro foco da Covid, a Unibrad tinha uma cadeira dentro do comitê de crise da organização. Então, a gente já percebe, nesses momentos, o valor que é dado para esse momento de aprendizagem. Então, eu acho que por uma cultura geral nossa, a gente olha a estratégia sim, mas as pessoas, elas vêm em primeiro lugar. E nesse momento, a Unibrad teve um ponto essencial, que foi tanto levar essa pauta dentro desse comitê de crise. O que a gente fez? O portal da Universidade Corporativa, ele já era disponibilizado, que foi o que a professora trouxe, né? Então ele já era aberto, então isso nos ajudou nesse processo. Só que como a gente não tinha todas as nossas plataformas abertas, a gente começou um processo de curadoria de conteúdo nesse momento essencial. Assim, uma percepção que a gente teve nesse momento a gente não precisava criar tantos conteúdos. Já tinha muita coisa que estava sendo produzida de uma maneira rápida. Então, a gente começou um processo de curadoria de conteúdo daquilo que era essencial para nós e publicação disso junto com os nossos parceiros no nosso portal. Além disso, a gente foi atrás de outras possibilidades, sim. Então, teve uma plataforma que foi disponibilizada, por exemplo, para todos os funcionários de inglês online. Então, a gente disponibilizou isso para os profissionais. E aí, depois que a gente começou a fazer isso foi um processo de uma semana, a gente começou a criar alguns conteúdos específicos. Então, é esse o cuidado, né? Então, a gente criou uma sequência de conteúdos para os líderes da agência e para os líderes de departamento, com falando primeiro com a liderança. A gente entende que quem é o principal protagonista, e a Meister coloca isso, né, é o líder. E o líder vai ser aquele que vai ser o apoiador, o patrocinador do aprendizado. Então, a gente começou a falar com os líderes primeiro, tanto dos líderes de departamento que foram isolados, né, então, que foram trabalhar no isolamento social, por home office, e quanto os líderes de agência, que são aqueles que estavam com uma equipe na linha de frente, com diálogos totalmente diferentes, né? Então, com o líder das áreas administrativas falando quais as novas skills que eram exigidas e o quanto você também tem que colocar você em primeiro lugar, a sua saúde física, mas também, aí depois disso, o cuidado com o do seu time, para depois vir, sim, indicadores, resultados, o trabalho, como é que o trabalho vai se reorganizar nesse momento. E o outro, que é o líder da agência, o quanto que ele deveria ter esse cuidado, o cuidado com os seus funcionários que estavam com medo porque estavam na linha de frente, né? Estavam lidando com o cliente, e foi um processo que a gente teve que, sim, fomentar o aprendizado, engajar o aprendizado de uma maneira totalmente diferente, porque todo mundo estava com muito medo, né? Então, o nosso funcionário, ele tinha que atender, mas ele estava receoso, ele estava com medo. Então, a gente trabalhar também a comunicação falando da saúde física e saúde mental dos profissionais. Então, essa foi uma forma. E com os líderes desses, aí a gente está falando de P2, a gente começou um processo de roda de conversa, né, com alguns parceiros, para que eles pudessem se abrir, falar sobre os desafios e compartilhar mesmo. Então, é um momento em que o compartilhamento sobre o que eles estavam sentindo e como eles estavam lidando. Oswaldo, eu acho que essa é a tua resposta para a pergunta da Natália, né? Muito boa pergunta, que foi exatamente quais ações de engajamento vocês fizeram com a liderança, né? E essa roda de conversa, essa escuta empática, é tudo que hoje as pessoas precisam, né? Sim. E aí, a gente lançou nesse período também uma plataforma de vídeos em que os profissionais poderiam gravar um vídeo deles e postar, falando como eles estavam lidando, né? Então, teve aprendizado sobre como é que a pessoa estava se reinventando, que eram pessoas que gostavam de praticar atividade física,
como é que o funcionário da rede estava lidando com isso. Então, que cada um compartilhou o conhecimento que adquiriu durante esse período através de uma plataforma de vídeos colaborativa também, e que se você, eu não sei quem teve a oportunidade de ver a propaganda que está sendo veiculada pelo marketing aí na TV, principalmente, né? Mas que fala uma mensagem de agradecimento pelas pessoas que tiveram que trabalhar nesse momento de pandemia, e dá para perceber alguns vídeos que são desses profissionais nossos também, mais no final do vídeo, em que eles contam sobre como eles estavam lidando com aquilo. Então, isso faz parte de uma plataforma colaborativa de vídeos em que o conhecimento foi compartilhado. Oswaldo, só mais 2 minutinhos. A Isabel está perguntando se no processo de gamificação vocês seguem algo de acúmulo de pontos, reconhecimento pelo jogador que mais pontua, aquele que mais investe em capacitação, e se esse colaborador ele é premiado, como é que é feito esse processo? A gente usa desse processo de premiação e de pontuação para diversas soluções nossas, Isabel. Assim. Então, a gente tem algumas soluções em que ele recebe uma badge, então ele ganha a medalha ali, e isso fica no currículo dele, né? A badge, na verdade, é um anexo no currículo dele. No BeQuest, nas estratégias de engajamento, no BeQuest, na verdade, ele já tem um acúmulo de pontos natural, né? Então ele vai percorrendo e vai acumulando pontos, e a gente usou para engajar no BeQuest, a gente usa para engajar premiações. A gente busca usar muito premiações educacionais, né? Então, ele ganhar um curso, poder participar de um MBA, então também que o prêmio que seja alcançado seja algo que colabore para o currículo dele, para a carreira dele. Alguns casos no BeQuest a gente fugiu um pouco do prêmio educacional, mas é porque estava conectado com a linha de aprendizagem. Então, por exemplo, quando o banco foi patrocinador das Olimpíadas e das Paralimpíadas, o funcionário que tivesse uma adesão e um acúmulo de pontos nas trilhas que foram publicadas naquela época, ganhava uma participação com a viagem para ir acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, a gente usa, sim, algumas premiações de acordo com a estratégia, mas a maioria a gente sempre busca ser um prêmio educacional. Então, uma viagem para o Vale do Silício, um curso, então, algumas coisas que possam apoiar ainda mais a carreira dele. Bacana. Nós estamos chegando às 11h25, acho que o seu tempo, né? Eu acho que você já está no seu tempo, mas muitos elogios aqui, né? E aí, gente, se Oswaldo me permitir, a gente tem material que a gente pode disponibilizar para quem nos pedir, então, tranquilo. Todo mundo aqui sabe do meu WhatsApp, e é só pedir que a gente posta. Oswaldo, a gente quer deixar para você uma mensagem aí nesse Dia do Profissional de RH. A gente quer te agradecer imensamente nessa generosidade, porque para muitos foi um grande benchmarking, realmente. Né? Eu, como pesquisadora, acho que estudei quase 200 UCs brasileiras na trilha da professora Marisa Ebel, e a Unibrat realmente é um case maravilhoso. A professora Regina quer fazer alguma pergunta, professora? Não, eu quero agradecer, porque realmente sempre nas minhas aulas eu cito, né, a Unibrat, então é um exemplo, é um case de sucesso, então é uma referência realmente, então é algo assim que a gente vê que é tudo muito integrado, né, então que realmente vai favorecer o desenvolvimento humano. Então achei super importante a abordagem, ele trazendo realmente essa questão da gamification, que é algo que realmente atrai, né,
porque hoje a gente tem que trabalhar com as metodologias ativas, né? Então, parabéns aí mais uma vez, viu? Muito obrigada mesmo aí por aceitar o convite, né? E estar participando logo hoje, né? Porque com certeza deve ter sido aí muito disputado, né? Oi, Regina! Oi, Regina! Oi, Márcio! Oi, tá contente, né? Gente, que bacana! E aí, deixa eu pontuar. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Isabel, professora Roberta, a gente está aí se despedindo e a gente quer a palavra final aí, que mensagem, Oswaldo, você quer deixar aqui no Dia do Profissional de RH? Aproveito, né, o ensejo para parabenizar a todos e mais uma vez agradecer, agora não só pela disponibilidade, mas pela riqueza que foi esse momento, viu, Oswaldo? Como é bom ouvir, né, as UC sendo levadas a sério, né, essa proposta realmente assim, fazendo a diferença para os colaboradores, para o resultado da empresa, essa capilaridade de ações que vocês têm, assim, é apaixonante, né, Tereza? A gente fica, assim, imaginando, assim, como é que é o dia a dia, como é que é essa dinâmica, essa energia de vocês. Então, muito feliz de ter contribuído aí com todos os convidados, com a sua presença, tá? Muito obrigada. E lembrando, né? Só um pouquinho lembrando, viu, que logo mais teremos outra live, né? A Isabel Holanda, que está aí participando, né? A gente vai ter inteligência artificial aplicada à gestão de pessoas. Olha aí. Que legal. E lembrando, viu, Oswaldo, a gente está trazendo 2 modelos de universidade corporativa. Hoje foi a Unibrad, é um banco de varejo, o maior do Brasil, é isso, Oswaldo? Hoje é Bradesco o maior banco, não é isso? Não, a gente é o segundo maior banco. Segundo maior, né? E amanhã a gente também tem o case, viu, Oswaldo, da UniBB, Universidade do Banco do Brasil, com o Marcelo Barquet também, ele vem apresentar, então vai ser uma semana de muito aprendizado, e com você, né? E com você, a palavra final, com a mensagem, a gente só quer desejar a você, Elke, né, Jutel, Leocádia, tá? A turma do Bradesco e da Unibrad, assim, um super agradecimento, viu? Legal. Eu agradeço muito o convite, assim, e é um prazer sempre compartilhar, então, obrigado, professora Tereza, Roberta, Regina, aí, pelo convite de vocês. Estar com vocês foi muito gratificante. Acho que compartilhar o que a gente foi coletando e colhendo também de vocês, todo o histórico de vocês, eu acho que é essencial para todo mundo crescer, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. E aí, como uma mensagem, eu acho que a gente aprendeu muito nesse período o quanto que as pessoas são fundamentais, né? Então, parabéns a todos os profissionais de RH. Eu acho que o cuidado com as pessoas é o nosso principal propósito e isso deve percorrer a nossa trajetória. E nesse momento se mostrou muito fundamental, né? O quanto que a gente cuidar dos outros faz sentido, né? E cuidar da gente também. Então, aproveitem o dia de vocês, cuidem de vocês e daqueles que vocês que estão próximos de vocês, que vocês gostam, mas também daqueles que a gente se propôs aí profissionalmente a cuidar, né? Então, obrigado aí pelo convite de todos. Obrigada, Oswaldo. E a gente queria que todos agora ligassem os seus áudios, ligassem os seus vídeos para a gente aplaudir o Oswaldo aqui no nosso palco virtual. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Bom dia. Até mais virtuais, com muito calor, muito abraço virtual nesse momento. Então, sim, todos abraçados. Obrigada, Oswaldo.
Obrigada, E gente. seja bem-vindo sempre à Unifamet. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau, gente. Até mais tarde, né? Tchau, Mais tarde. tchau. Até mais tarde com a Isabel Holanda. É verdade, menina. Tchau, tchau. Tchau. Ai.